na certeza da grandeza do Senhor neste lugar. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai operar maravilhas. Eu creio, Deus, que esta pessoa irá sair desta igreja na reunião desta noite, meu Deus, vibrante, com a certeza da grandeza do Senhor sobre a vida dela. Então vem operar, Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher. Vem ajudar esta pessoa a assumir a sua posição, a tomar posse da bênção, meu Deus, a vencer, conforme o título desta campanha, porque, meu Deus, ela nasceu para vencer. Ela é um valente do Senhor, foi um escolhido do Senhor, meu Deus, não para ser humilhado, pisoteado pelo diabo, mas para ser luz, para ter, meu Pai, a tua grandeza, para ser uma pessoa bem abençoada, aventurada, em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, ó Deus, eu creio na sua graça e desde já eu determino para cada vida a bênção do Senhor em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus lindamente. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Primeiro eu quero pedir a vocês perdão pelo atraso, mas confiar nesse GPS é um trem ou coisa ruim. Bexiguento, eu já estava aqui pertinho, ele me levou lá para Itaquá. Quase que eu fiz um lançamento dele ao vivo. Você imaginou? Abri a janela e meu filho, vá com Deus. Sorte que eu conhecia mais ou menos a direção, falei, eu estou no caminho errado. Aí retornei, consegui chegar. Fique sentado, por favor. Me perdoe o horário mais uma vez, mas eu creio que tem um propósito. Na maioria das vezes, o diabo tenta impedir que nós venhamos alcançar o melhor de Deus. E eu sei que a hora avançada vai trazer para você assim um pouco de incômodo, mas eu vou pedir a você, não se incomode com o horário. Deixa Deus dar para você aquilo que Deus pôs no meu coração. Deixa eu contar para você algo muito importante. Quando o pastor Manuel me chamou, eu fui diante de Deus e orei, falei, Deus, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra para o teu povo. Isso há mais de um mês atrás. E Deus me deu uma palavra. Ele disse, olha, é importante você levar isso aqui para as pessoas de Santa Isabel, os meus filhos. Então eu deduzo o seguinte, que essa resistência do inferno, esse errar o caminho, esses obstáculos, tudo é para impedir que você não adquira o melhor de Deus. Mas se você é aquela pessoa disposta a aprender, eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aí eu pergunto a você, você está disposto a aprender? Quem está disposto aqui a aprender? Levanta a mão. Olha para a pessoa do seu lado e diz, dá para você aprender? Ela respondeu que sim, então vamos nos preparar que a coisa aqui é boa. Gênesis capítulo 26. Nós vamos aprender sobre algo muito importante. A Bíblia nos fala que Deus está disposto a nos prosperar, nos abençoar. Deus está disposto a fazer a obra nas nossas vidas. E nós temos que estar preparados para o melhor de Deus. Mas para atingirmos o melhor, nós teremos que enfrentar certas situações. Gênesis capítulo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Se você não achar o livro de Gênesis, eu não vou deixar você embora, porque senão você vai se perder por aí, e não sei, daqui a pouco você vai aparecer lá para o Ferraz de Vasconcelos, e aí vai ser uma coisa difícil. Acharam Gênesis? Gênesis capítulo 26, o versículo, por favor, é o 1, o 2 e o 3. Gênesis, capítulo 26, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente
darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Faremos aqui. Aqui Deus nos dá algo que nós precisamos acatar e colocar nas nossas vidas. Primeiramente, que diante de qualquer coisa que nós venhamos desejar alcançar, seja saúde, paz, felicidade, tranquilidade, prosperidade, tudo aquilo que nós venhamos buscar alcançar, nós vamos enfrentar resistência. A nossa vida é marcada por crises, e muitas vezes essas crises não é para nos abater, mas quando Deus fala em habilitar você para algo, principalmente para a prosperidade, Deus ele visa preparar você para todas as situações. E o que nós observamos nessa palavra? Que diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome. Então era a segunda vez que esse lugar passava por esta situação. Quantas vezes você passa por situações adversas na sua vida? Pastor, eu preciso da prosperidade e eu não sei porquê as portas não se abrem para mim. Pastor, eu não sei porquê eu estou trabalhando, ganhando um salário, mas esse salário não me supre. Parece que eu estou trabalhando até mesmo por nada. Mas são as situações que vão surgir na sua vida que você terá que enfrentar como um valente, como uma pessoa disposta a alcançar o melhor. Por quê? Nada de Deus vai vir de mão beijada para a sua vida. O que muitas vezes nós não queremos aprender é que nós achamos o seguinte: olha, eu vou pedir a Deus, depois eu vou sentar debaixo de uma árvore, vou pedir um coco bem gelado, me balançar na rede e Deus vai trabalhar igual um burro velho para me suprir. A maioria das vezes nós pensamos assim. E é por isso que quando as situações vêm, as adversidades surgem, a primeira coisa que você faz é esmorecer. Você já viu uma pessoa prosperar sem trabalhar? Já viu alguém prosperar sem trabalhar? Não, pastor, não tem como. Para que eu possa prosperar, eu preciso trabalhar. Quando você pensa em trabalho, você pensa em quê? Em esforço, em dedicação. Eu vou falar de qualidades também, porque trabalho sem qualidade não leva você a nada. Muitas vezes a mídia joga para as pessoas que o nosso país está enfrentando uma crise de desemprego. Você acredita nisso? Se você acredita, eu diria para você: não acredite mais. Nosso país não passa por crises na área de trabalho. O que falta hoje ao nosso país é pessoas qualificadas. Hoje tem algo que se expõe na mídia, que estão trazendo profissionais de fora para trabalhar no nosso país. Então não há desemprego. O que está faltando é pessoas qualificadas. E eu posso dizer para a igreja do Senhor Jesus: o que falta para você ser uma pessoa bem-sucedida? Muitas vezes se qualificar. Dá um pouco mais de você, e não diante das situações e das adversidades você parar. Tem pessoa que passa a vida toda reclamando: ah, Deus está ruim. Tem pessoas que passam a vida olhando para a vida dos outros, né? Você viu, a vizinha comprou uma geladeira, está amarrado, está amarrado. Mas por que você está amarrando a pobre da vizinha? Deixa ela prosperar. Ah, meu Deus, você viu? Entrou uma TV de plasma, está amarrado. Que amarrado aqui, oh, Deus abençoe ela e a mim também, meu Pai. Mas a maioria das vezes nós ficamos atentando para o sucesso dos outros e esquecemos dos nossos. Mas por quê? Porque damos mais ênfase às crises, às adversidades, às situações, aos problemas, e não imaginamos que as situações surgem para nos aperfeiçoar. Nós vemos aqui entrar nesse cenário, nós vemos Isaac, né? Podemos dizer o que? Isaac tinha uma promessa, Isaac tinha algo determinado para a vida dele, mas para que Deus pudesse abençoar Isaac, ele precisava passar por essa situação. Então nunca rejeite as adversidades que surgirão na sua vida
principalmente financeira. Porque se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida, aprenda a se aperfeiçoar. Dinheiro é muito bom, mas se você não souber usá-lo, ele vai embora. Você tem que aprender a usá-lo. Você tem que saber administrar o dinheiro que você tem. É por isso que Deus estava ensinando Isaac aqui de uma forma diferente. A primeira coisa que veio no coração de Isaac naquele momento: olha, o meu pai, quando houve a fome, meu pai deixou a terra de Gerar e meu pai foi ao Egito, e meu pai prosperou no Egito. Então eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa que meu pai Abraão fez. Só que Isaac esqueceu de uma coisa: Deus trata cada pessoa de uma forma. Deus teve uma forma peculiar de me tratar, tem uma forma peculiar de tratar você. Cada um Deus trata de uma forma. O que Deus usou para me abençoar, de repente não sirva para você. E o que Deus usou para abençoar você, talvez não sirva para mim. E muitas vezes nós tentamos fazer com que a bênção de Deus seja coletiva. Mas a bênção de Deus, ela é individual, é para cada pessoa, é para aquele que busca, é para aquele que obedece, é para aquele que se coloca diante de Deus. Você imagina todos nós aqui: ah, Deus faz uma obra, abençoa, dá prosperidade. Se tiver um infiel aqui, ele vai ser abençoado? Não vai. Se tiver uma pessoa que não tem amor às coisas de Deus, que não é fiel no seu dízimo, que não mostra gratidão a Deus, porque quando você é fiel a Deus, você mostra a Ele que você é grato por tudo aquilo que Ele faz. Então quer dizer que Deus vai me abençoar da mesma proporção que abençoa o infiel? Não. O infiel nada, para o justo tudo. Então Deus nunca vai usar a mesma forma de bênção de igual para as pessoas. É diferente. Você quer ser abençoado financeiramente? Comece a obedecer a Deus. Foi o que Deus falou para Isaac: Isaac, tudo bem, olha, eu permiti o seu pai descer ao Egito, mas com você vai ser diferente. Você precisa permanecer na terra. Muitas vezes você precisa ver aquela terra que Deus está te dando como uma terra de providência, gente. Na maioria das vezes, tem um espírito andarilho que hoje assola a igreja, irmãos, que eu fico boquiaberto. Dizer para vocês, é só falar alguma coisa. Já reparou, pastor Manuel? É só dizer: ali está dando vassoura. Um dia a irmã disse: ah, pastor, tem uma igreja ali dando vassoura, abençoada. Eu falei: você vai para casa, filha? Ela disse: o que o senhor quer dizer com isso? Eu falei: não, porque se de repente você está precisando de uma vassoura, já pensou você em cima dela? Diz: pastor, está amarrado. Eu falei: não estou te amarrando, eu só estou te perguntando o que você quer com essa vassoura. De repente você vai fazer dela um meio de transporte. Pastor, você está me chamando de bruxa? Eu falei: não, irmão, só estou apenas dizendo à senhora que, pela história, quem fica atrás de vassoura é bruxa. A senhora é? Ela disse: não. Eu falei: então sossegue o facho na sua igreja. Para que ficar para cima e para baixo, irmão? Basta, está dando dente ali, opa, estou precisando de dente, vou eu, né? Por que você não assenta a sua tenda na terra que Deus te deu, e ali você vê a providência de Deus? Foi o que Deus fez com Isaac. Isaac, o que você vai fazer no Egito, Isaac? Fica aqui, é essa terra que eu vou te abençoar. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque somos levados pelos rumores. Eu estava assistindo uma matéria na televisão, passou uma coisa, eu estava procurando alguma coisa, de repente passou e eu não tinha nada, e agora eu tenho 3 carros, casa, tenho não sei o que, eu tenho 5 carros na garagem. Nossa! Eu fico imaginando os olhinhos dos irmãos brilhando. Ai meu Deus, se ele tem 5 carros, eu quero 10. Aí daqui a pouco está todo mundo lá. Será que ele não dá um carro para mim também não? Se ela teve 5, Jesus, eu só quero 2, pai. Não precisa 5, só 2. Não esqueça, a forma que Deus abençoa um não é a mesma forma que Deus vai te abençoar. Às vezes você precisa passar por situações para que Deus venha aprimorar você.
para que você possa desenvolver-se, para que você possa se capacitar a ser uma pessoa próspera. Eu tenho ido em diversas igrejas, falado de prosperidade, pregado sobre a promessa de Deus, mas eu tenho dito à igreja: Deus não vai lhe dar prosperidade se você não tiver capacidade. Deus não pode abençoar você com a riqueza se você ainda não aprendeu a desfrutar do que você tem. Tem pessoas que não podem passar perto de uma lojinha, promoção. Quando ela vê a palavra promoção, tá? Fica nervosa, tá chique. Ai meu Deus, a pressão sobe, tem que trazer água para ela. Promoção, e se for R$ 9,99, ela... Aí começa até a ter tosse. Olha, eu não queria ir, mas parece que o R$ 9,99 me chamava. Aí de repente você abre o armário da pessoa, tem lá 5 blusas, ela nunca usou. Ah, mas essa aqui eu comprei na promoção de verão, essa daqui de inverno, essa daqui de outono, primavera, a promoção do dente caído. Por que Deus não prospera você? Porque às vezes você não sabe viver na terra que Deus te deu. Na terra que Deus te deu, há abundância. Agora, cuidado para não ser levado para a terra do fascínio, aonde você vai ter o que você quer, não o que você precisa. Há muitas pessoas que compram o que querem, não o que precisam. E é por isso que há muitas pessoas hoje endividadas. Você sabia disso? A cada dia aumenta o número de endividados no nosso país. Um país emergente economicamente vive assolado pela dívida. Você pega de cada 100 pessoas, pastor, é um absurdo, 80 estão endividadas. 80 estão endividadas até os cabelos. Você sabe o que é isso? Tem gente vendendo cabelo para sair da dívida, gente, não é? Mas por quê? Porque as pessoas não sabem viver na terra que Deus tem dado para ela. O salário que você tem que aprender a administrar, conduzir. Se você quer ser uma pessoa próspera, aprenda a administrar o que você tem, para que desta forma Deus possa prosperar você. Então Deus chega para Isaac e diz assim: olha Isaac, vamos fazer o seguinte, você vai permanecer nessa terra, você não vai descer o Egito, habita nessa terra. Mas Senhor, espera aí, essa terra é uma terra seca, o que o Senhor quer que eu faça? Semeie, trabalhe. Está difícil, meu irmão, não fique em casa diante da televisão não, porque trabalho não bate na porta de ninguém não, viu? Você não quer trabalhar para mim não? Dou vale transporte, ticket de alimentação, te dou salário, 13º, férias, e olha, você não precisa nem ir lá. Você já imaginou um trabalho assim? Eu queria, só que não existe. Não existe um trabalho assim. O trabalho você tem que buscar ele. E se você trabalha em algum lugar, esforce para ser o melhor naquele lugar, gente. Esforce para ser o melhor. Eu estive numa situação, antes de aceitar, antes de vir à igreja, eu precisei trabalhar. E eu aprendi uma coisa muito importante. Eu fui trabalhar como motorista. E gosto muito de números. Minha formação é administração e economia. Gosto muito dessa área. Gosto de números. E de repente eu fazia o meu trabalho lá, tal, mas vira e mexe eu ficava olhando na mesa do gerente. Uma bagunça total. Você não sabia? Chegava fulano, só viu isso aqui, começar a procurar papel. Gato, você não viu? Chuta o gato e bate o cachorro. Olhando. Teve um dia que eu terminei meu trabalho mais cedo, aí sentei na mesa, comecei a conversar com ele. Aí tal, querendo, sem perceber, eu fui arrumando a mesa. Fui separando umas notas, separando os pedidos. Ele falou: quer fazer? Eu falei: deixa comigo. Então comecei. Daqui a pouco eu comecei a mexer na mesa toda, preparar tudo. Aí comecei a ver a bagunça que tinha no estoque na empresa. Fui lá, arrumei o estoque, separei os produtos todos. E o patrão me olhando, um dia ele chegou e falou assim: ô Carlos, quem foi que arrumou aquele estoque lá? Eu falei: foi eu.
Ah, por quê? Eu falei, não, porque não tinha nada para fazer. Eu fui lá, arrumei. Falei, é mesmo, e essa mesa que está arrumada, quem foi que arrumou? Eu falei, deu uma ajeitada. Mexeu aí nessa mesa aí, eu não gosto que arrume não, porque às vezes arruma e eu não sei aonde estão os negócios. Eu falei, nunca vi ninguém arrumar nada em bagunça. Você já viu achar alguma coisa em bagunça? Você bagunça tudo, depois você fica, onde está? E às vezes sai debaixo do seu nariz, mas a bagunça não deixa você achar, não é assim? Em pouco tempo eu organizei aquilo tudinho. Ele já me tirou da função que eu estava, já me deu a administração, já me deu a gerência, cuida aqui, tal. Como eu terminei nessa firma, irmãos, ele um dia chegou para mim, falou assim, Carlos, vamos ali no banco comigo? Ele falou assim, fiz uma amizade com o patrão, ele disse, eu estou fazendo um negócio, rapaz, mas eu estou com a cabeça quente, eu não sei se eu faço. Eu falei, o que o senhor está fazendo? Ele falou, não, estou pegando um empréstimo que eu vou comprar outro açougue. Eu falei, mas o senhor vai comprar outro açougue? Vou, tal, comprar uma empresa, outro ramo, tá bom. Quanto é que é o juro? Ele falou, tanto. Eu falei, não, para com isso, está ali roubando. Ele falou, é mesmo? Eu falei, tranquilo. Cheguei e fui com ele no banco, sentei, ele ficou do meu lado, eu negociando com o gerente. O gerente é assim ou não, assim não dá, tal. Consegui jogar o juro lá embaixo. Aí o gerente falou, está fechado o negócio. Está fechado. Olhei para ele, balançou a cabeça, falei, está fechado. Fechamos agora. Trouxe os documentos, só pode assinar. Eu olhei para ele. Aí o gerente olhou para mim e falou assim, mas espera aí, quem tem que assinar é o senhor. Eu falei, não posso assinar. Não, mas por que eu não posso assinar? Porque a empresa não é minha, a empresa é dele, o dono é ele. Aí o gerente olhou, mas o senhor é o dono? Eu falei, o dono sou eu. Mas o senhor até agora não falou nada. Ele falou, nem quero. Não quer ele falar isso, você pode fazer, meu filho. Aí o gerente olhou para ele e falou assim, olha, se eu tenho um empregado desse, uns dois desse aqui, eu estou feito, meu filho. Ele falou, não, é meu empregado, ele pode o que ele fizer, você assina aí. Pode nem livre. Eu quando saí dessa empresa, eu cheguei para ele, Jesus me chamou e eu vim para a obra. Ele disse para mim, eu não aceito que você saia. Eu nunca tive um funcionário desse jeito. Nunca eu tive um funcionário que pensou na empresa, que cuidou da empresa, que me ajudou a fechar um negócio. Eu disse, não, mas Deus está me chamando, eu tenho que obedecer. Ele falou assim, vamos fazer um negócio aqui agora, eu e você, palavra de homem. Você me ajuda a comprar esse açougue e a gente compra outro negócio para você. A gente paga esse e depois nós pagamos o seu. Não quero. Ele demorou 40 dias para pegar minha carteira, porque ele não queria receber ela para dar baixa. Não aceito. Você vai para casa, fica em casa, refresca a cabeça, pensa, depois você vem. Não quero, rapaz, Jesus está me chamando, não vou. Aí você diz, mas o que quer dizer isso, pastor? Tudo que você for fazer, faça bem. Se você é empregado, seja um bom empregado. Se você é patrão, seja um bom patrão, meu irmão. Você não quer prosperidade, não quer abundância? Se você é empregado, dê o seu patrão que é devido a ele. Se você é patrão, dê o seu empregado que é devido a ele. Porque dessa forma Deus vai abençoar você. É o trabalho. E a Bíblia diz que quando trabalhamos, Deus nos abençoa. Foi o que Deus fez com Isaac. Isaac, a terra pode ser ruim, mas trabalha nela. E o que Isaac fez? Foi semear. Amigos, toda vez que nós fazemos algo em favor da nossa vida, anelado a Deus, a possibilidade do sucesso é 100. Não tem margem de erro. Deus abençoa você. E Deus manda com que Isaac semeia. Mas não era só semear. Nós sabemos que a terra, primeiro, para ela produzir, ela tem que matar a semente. E ela não mata a semente com a terra, ela mata a semente com a água. Então precisava de água. Mas aí Isaac diz para os servos deles, olha, nós só temos uma alternativa, cava poços. E nós vemos aqui, podemos ver em todo o relato aqui no versículo, em diversos versículos, que Isaac começou a cavar. Você olha no versículo 18, diz assim, tornou Isaac e cavou os poços de água. No versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaac mais poços. Nós vemos que Isaac, além de semear a semente, ele começou o quê? A trabalhar, a produzir frutos.
Amigos, se nós precisamos de algo bom na nossa vida, aprenda, é necessário ter bons frutos. Se não houver frutos, não tem prosperidade. Mas aí a coisa não para por aqui não, preste atenção, isso é muito importante. Deus, eu semeei, não estou preguiçoso, estou cavando poços. Quem cava poços, cava para que se produza água. Mas espera aí, a água precisa ir até aonde está a semente. Aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Não adianta também só você trabalhar, se esforçar, criar. Existe uma coisa que abençoa a prosperidade dos servos de Deus, que é inovação. Seja você uma pessoa criativa, produtiva, seja uma pessoa disposta a criar coisas novas, seja ousados. Se você for olhar a história, a Bíblia diz que Abraão gostava muito de Isaac. Isaac basicamente era o filho único dele, porque Esaú já tinha ido no seu caminho de vida. Então a Bíblia diz que Abraão tinha um diálogo muito profundo com Isaac. E eu creio que certamente Abraão contou uma história para Isaac. Preste atenção nisso aqui. Acorda o seu irmão que está do seu lado. Diga, olha, está perdendo a bênção. Isso, diga para ele, está perdendo a bênção. Desse jeito você vai ficar pobre de maré. Não é? Vai ficar pobre de maré. E é ruim ficar pobre de maré. Fique ligado. Abraão chega para Isaac e disse, Isaac, você sabe que eu estive no Egito, Isaac? Esse período que você está passando, eu também passei, Isaac. E sabe o que aconteceu? Eu fui ao Egito por ordem de Deus. E sabe o que eu observei no Egito? Que o Egito é uma nação próspera. Talvez você pense assim, quem conhece um pouco a história, diz, realmente, o Egito é banhado pelo Nilo. E toda a civilização criada à beira de rios, foram civilizações que dominaram. Mas ele disse, não, Isaac, olha, a coisa foi mais profunda. Se você não sabe, o Egito não tem nascente. O rio Nilo é fruto das nascentes que nascem nas montanhas da África. Por quê? Porque o Egito é uma terra seca, lá não chove. É um estilo quase do nosso Nordeste, pouca água. É um clima muito ruim. Mas eles entenderam e viu o quê? Que os egípcios eram pessoas inovadoras, criativas. Eles fizeram um planejamento de irrigação. Eles pegaram um rio, foram cortando a terra, num determinado abria, e a água ia e entrava por todo o Egito. Então o Egito se tornou uma terra fértil. Olha, Isaac, eu não vi coisa tão produtiva e criativa como eles. Eles são prósperos e abençoados. Você pode ir todo ano no Egito, de janeiro a janeiro, tem fruto no Egito, porque até hoje se cultiva lá. O que aconteceu? Isaac pega aquela novidade, aquela coisa e diz, meu pai quer dizer que eles irrigam a terra? Como é que é isso? Não, eles cavam valas assim no meio da terra, rasga a terra, e eles fazem com que a água vá até o lugar que se semeia. Isaac olha e diz, nossa, que coisa bonita, Deus me mandou semear, eu cavei poços, agora eu tenho que levar essas águas dos poços até a semente. Sabe o que é isso? Inovação. Isso é ousadia. Eu posso dizer para você, como servo de Deus há 25 anos, você sabe por que a igreja do Senhor Jesus não está melhor? Porque nós não usamos essa habilidade, a inovação. Posso mexer com você um pouquinho? Você me permite? Me permite? Quem aqui almeja a prosperidade? Eu almejo. Levanta a mão. Quem almeja que é prosperidade? Mas almeja mesmo. Pastor, eu quero ser uma pessoa bem sucedida, próspera na vida. Se tem alguém do seu lado que não tem vontade, foge dela, filho. Porque essa daí depois vai te pedir alguma coisa. Pode ter certeza. Agora ela diz, eu não quero prosperidade.
Quando ela vê você prosperando, se lembra de mim?